Eu sou o ministro Elias Souza de Jesus e o nosso tema desse vídeo é apostasia. É um tema muito importante, um tema bíblico, um tema que é necessário nós prestarmos bem atenção no que é apostasia e aonde está acontecendo a apostasia, por meio de quem. Mas vamos ver primeiro o significado de apostasia. Apostasia significa negação e abandono da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18. Número 2. Apostasia significa também a revolta final contra Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Significa também abandonar a fé em Deus, afastar-se do caminho do Senhor. Pronto. Apostasia significa isso. Muitas pessoas têm se afastado e têm se afastado, abandonado a fé. Não estou falando daqueles que deixam o caminho do Evangelho, o caminho que é o Salvador, e se desvia, se afasta. Eu falo daqueles que estão dentro das denominações eclesiásticas, conhecida também como igreja, e muitas vezes devido as suas lideranças, os obreiros e as obreiras que fazem parte, que trabalham naquele ministério, levantar coisas que têm feito com que as pessoas venham se afastar da fé verdadeira e crer em uma outra coisa ou em uma outra pessoa que não é o Salvador. Vamos pesquisar também sobre uma só fé. Vamos lá, ver onde é que tem escrito aí. Uma só. Pronto. Vamos lá? Vamos ver o que é que diz nas Escrituras Sagradas. Efésios capítulo 4, versículo 5. Diz assim, ó, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não vamos falar de um só Senhor e nem tampouco de um só batismo. Vamos falar de uma só fé. Pronto, se eu tenho uma fé só, então eu vou acreditar em um só, que é o Salvador. Eu não vou acreditar em homens, o que os homens fazem, o que os homens criam. Vamos ficar também um só Senhor. Se eu tenho um Senhor, eu sou um servo daquele Senhor. Então, se eu estou servindo a outro Senhor, então eu apostatei, né? Então, o que acontece? O meu Senhor, a que eu sirvo, é a campanha ou a corrente. Eu estou servindo a campanha, eu estou seguindo, eu estou fazendo a campanha. Aí, para mim, campanha, corrente, eu já fiz muito, né? Aí as pessoas fazem a corrente, a campanha, mas também é uma apostasia, né? Que vem se desenrolando em muitas denominações eclesiásticas. É campanha de oração, é campanha de prosperidade, é campanha de cura, é campanha de 7 voltas de Jericó, e é muita coisa. Sabe por quê? Veja só, a campanha torna-se mediadora. Agora vamos ver quem é o mediador aqui, para você ver que a campanha é o único mediador. Vamos ver que tem escrito. Vamos ver se tem na Bíblia ou não tem, né? Vamos lá. Pronto. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, o Cristo, o Messias. Então só quem pode mediar entre o homem e Deus do outro lado, Deus acima, o homem no meio e o Messias ali entre, ele é o mediador. A gente vai até ele, ele leva a gente até o Pai. Então o mediador entre Deus e o homem exatamente é o chamado Jesus Cristo, que nós conhecemos como Jesus Cristo. Então, note bem, se eu coloco uma campanha para fazer uma mediação entre eu e o Salvador, que é Jesus, que é o Messias, o nosso Salvador, essa campanha ela está servindo de mediação e servindo também de ponto de fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas espera. É crer sem ver, né? As pessoas, a campanha lá você é uma fé cega, uma fé natural. A fé sobrenatural é aquilo que você vê, mas você crê que Deus faz. E outra coisa, a nossa fé, a nossa obediência não está acima da vontade de Deus, não.
Porque Deus só faz aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determinou. Ainda que sua fé esteja arrastando o céu, ainda que você esteja bastante santo, obediente, mas se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Então não é a campanha que vai levar para aquele fé. Quando a Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não está dizendo que sem fé é impossível Deus fazer. As pessoas podem até não acreditar, se Deus quiser fazer, Deus faz sem fé, independente disso. Mesmo que alguém possa usar o versículo lá de um dos evangelhos que diz que Jesus não fez alguns milagres em determinado lugar porque a incredulidade do povo. Sim, verdade, eu já li sobre isso. Mas note bem, apostasia, abandono de fé, desviar do caminho do Altíssimo, Todo-Poderoso. Agora note bem uma coisa, as apostasias de hoje, a campanha é uma delas, que a campanha tem igreja que quando não faz campanha corrente, dá no mesmo. Aí faz a campanha disso, campanha daquilo, ele dá um amuleto como objeto de fé, coisa consagrada. Aí a pessoa dá 7 voltas ali para as muralhas cair. Ah, mas é isso no sentido espiritual. Irmão, aquilo foi um evento histórico, um milagre. Deus quis mostrar o seu poder israelita, mostrar o seu poder aos outros povos. Aquilo ali não é uma doutrina a ser seguida para estabelecer uma campanha. Isso leva as pessoas a apostasia, se desviar. As pessoas não se importam mais diretamente com o Salvador. Tem que passar pela campanha primeiro. Entendeu? Então é uma mediação. Na Igreja Católica Apostólica Romana é Maria que faz a mediação entre Deus e o homem. Aí tira o Salvador do meio. Ele já não é mais mediador, né? Já nas igrejas protestantes já criou-se a Maria. A Maria da igreja protestante são as campanhas correntes. Note se não é. Veja se não é, a pessoa fazer campanha de oração, né? Porque a Bíblia diz que é para perseverar na oração. Irmão, perseverar na oração não é fazer campanha. Você fazer 7 dias de oração. Não, você tem que orar todos os dias. O véu do templo se rasgou. Podemos conversar com o nosso Pai, o nosso Deus. Podemos conversar com o Altíssimo, Todo-Poderoso, com o Espírito Santo, a hora que a gente quiser. Deitado, dormindo, de joelho, em pé, andando na rua, no trabalho. Aquilo que Jesus fala sobre abrir a porta do quarto e fechar a porta do quarto, entrar no quarto, fechar a porta e orar dentro, isso não quer dizer uma regra fixa de você tem que orar somente no quarto. Não. Porque você orando pela rua, para as pessoas não pensar que você está ficando doido, conversando sozinho, você ora no pensamento, conversando com Deus. Ele conhece o seu pensamento, que ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Então note bem, se eu, na nova aliança, eu tenho um sumo sacerdote que é Cristo, mediador. Eu também sou sacerdote, as escrituras dizem. Então, eu posso conversar com Deus a qualquer momento. Expressar minha fé, minha gratidão, conversar com Ele, conversar sobre meus problemas, mesmo sabendo que Ele conhece. Então não preciso de campanha, nem nada para adquirir isso, para adquirir livramento, para adquirir riqueza, para adquirir aquilo. Olha, eu conheço pessoas que fez campanha e não recebeu nada, porque a fé é pouca. Mas conheço pessoas que nunca fez campanha nem corrente e adquiriu, ganhou. Basta a pessoa estudar, trabalhar, as pessoas se esforçar, que Deus ele vai honrar. Mas se você não quiser trabalhar, estudar, fazer um curso, se esforçar, você não vai ter nada. Você vai ficar somente esperando por um milagre. Sim, Deus pode fazer um milagre na sua vida financeira, pode te curar. Mas Deus não precisa de campanha, não precisa nada. A questão é que as pessoas estão querendo que Deus faça. Deus agora é o servo e nós somos o Senhor. Então as lideranças evangélicas muitas vezes têm feito com que o povo se desvie do próprio Criador, do próprio Eterno, através das campanhas. Entendeu? As pessoas dizem, não, mas lá eu recebi isso por causa da campanha. Isso não foi por causa da campanha. Foi porque Deus quis te dar, porque Deus permitiu. Estava traçado na sua história, já estava na eternidade escrito que você ia receber aquilo, que você ia ser aquilo. E as pessoas ficam fazendo campanha para buscar de Deus. Gratidão, ninguém muitas vezes é grato. Muitas vezes a pessoa não faz nem a obra de Deus como tem que fazer. Às vezes não serve a Deus como tem que servir. E não agradece a Deus coisa alguma. Só sabe pedir. Então as campanhas só levam o povo ao triunfalismo, a pedir, a serpidão. Entendeu? Aí fica um monte de louco por aí que eu vejo fazendo certo tipo de campanha.
que é a campanha da pedra do gigante, né? Jogar pedra no gigante, a campanha a mais famosa é a campanha das quedas das muralhas de Jericó, né? E dos 300 gideões, e lá vai muita campanha que leva o povo a se desviar da fé verdadeira. Entendeu? Você tem que fazer a sua parte, trabalhar, estudar, correr atrás e continuar crendo que o Altíssimo, o Todo-Poderoso, pode fazer na sua vida tudo. Independente de que ele não faça ou ele não queira fazer, porque o Altíssimo, o Todo-Poderoso, não tem obrigação alguma de fazer alguma coisa pela gente. Não tem não. Se ele não quiser nos dar nada, a gente também não vai dizer nada, porque ele já deu a vida, ele já enviou o seu filho já sofreu, morreu para perdoar nossos pecados, nos dá oportunidade de salvação. Entendeu? A gente não merecia nem existir, nem estar vivo. Entendeu? É a misericórdia dele, o amor dele. Então como é que a gente pode estar fazendo campanha que Deus me dê, Deus me dê, Deus me dê, Deus me dê, Deus tem que me dar. Porque o que a campanha leva é isso. É você ficar pedindo a Deus, exigindo. Não. Eu posso pedir a Deus, Senhor, a oração mais linda que eu vejo é do Getsemane. Não é porque o nosso Salvador foi ele que fez, não. Mas quando ele diz, Pai, a parte que eu mais me interessei e achei linda foi quando ele diz assim, Pai, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Então você pode expressar, dizer, Senhor, eu preciso disso, eu queria ter isso, eu tenho vontade de comprar isso, eu tenho vontade de ser isso, o meu desejo é esse. Eu queria pedir ao Senhor que, se for da tua vontade, que o Senhor faça. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer. Isso é normal. Você pode fazer essa oração e deixar na mão dele. Pode perseverar, continuar falando do mesmo assunto no seu oculto, dentro de você. Se for da vontade dele, ele vai fazer. Ou vai abrir caminhos para que você possa se esforçar e conseguir aquilo. Mas não, muitas igrejas, até mesmo de porte pequeno, realiza muitos tipos de campanha, levando ao povo à apostasia. Nós vamos à campanha, tem os pontos de fé também, né? Que as pessoas pegam envelope, né, para fazer um voto com Deus e depois pagar aquele envelope, que é a mesma indulgência lá da Igreja Católica, que as pessoas pagavam indulgência para perdão dos pecados e pagavam indulgência para tirar os mortos lá do tal purgatório. Nas igrejas protestantes, exatamente, muitas vezes é o voto. Faz um voto com Deus. No Novo Testamento não fala nada de voto. Doutrina apostólica não manda ninguém fazer voto. O voto que Paulo fez foi o voto de Nazireu. Entendeu? Para não cortar o cabelo, depois ele cortou. Ele cumpriu o voto para cada murmuração do judeu, para que nem não murmurasse se ele não fosse apedrejado. Mas depois ele não manda pessoas algumas fazer voto. Os apóstolos, na doutrina apostólica não existe isso. Então o que acontece? Temos também os objetos consagrados, que faz as pessoas apostatarem da fé. As pessoas pegam e aí o xamã lá, o falso profeta, é o xamã gospel, o feiticeiro gospel ou a feiticeira gospel. Ela faz aquela oração de consagração, pede para Deus ungir, aí leva para o monte, mela de óleo, aquele objeto e traz e diz, ó, isso aqui eu fui lá no monte de Israel, no monte Moriá, no monte... no Monte das Oliveiras, em tal monte, outro monte, ungi lá, orei com os outros obreiros, aí faz aquela resenha todinha e traz, e aí começa a passar para o povo, até vender em valores altos, 100 reais, 500 reais, aí dependendo da sua fé. Isso acontece muito nas igrejas neopentecostais, mas em algumas igrejas pentecostais, principalmente de porte pequeno, tem acontecido isso. A pessoa pegar a pedrinha, né, dizendo que é a pedrinha de Davi, que vai jogar sobre o gigante, levar para casa aquela pedrinha. Eu já vi campanha assim também. Outra campanha muito que as pessoas levam muito, que leva o povo à idolatria, é uma apostasia que leva o povo à idolatria, a Arca da Aliança. Eu li uma passagem aí em Jeremias, não lembro agora, não vou nem procurar agora, depois vocês procuram na internet sobre que Deus disse que quando se multiplicasse os povos na terra, vamos procurar, como se multiplicasse povos na terra, quando... Vamos lá. É Jeremias 3, 16, 17. Aí ele fala ali que quando se multiplicasse os povos na terra, não veria mais a arca, não ia mais pegar na arca e também não iria fazer outro, né? Então muitas pessoas têm feito, se prostrado, que a arca não tem mais valor espiritual nenhum, só tem valor simbólico. E a igreja, como é sacerdócio real,
Nós trabalhamos com aquilo que é espiritual. Nosso sacrifício é espiritual. Entendeu? Vamos ver se tem escrito na Bíblia. Sacrifício espiritual. Sacrifício espiritual. Vamos ver. Na Bíblia. Vamos lá. Então veja só. E aí o apóstolo Pedro fala sobre aqui, pronto, 1 Pedro 2:5. Pronto, você lê depois sobre sacrifícios espirituais, que não precisa você mostrar, se prostrar diante de coisa alguma, porque a Igreja Católica se prostrava, os seus membros se prostravam diante de imagens de escultura, né? De santos católicos, de vela, dessas coisas. A Igreja Protestante agora está indo se prostrando diante de altar. Tem gente que chama o outro para aquele altar lá feito por mão de homem, né? Aquele altar, e vai lá, se prostra no altar, e outros chamam para se prostrar na aliança, e aí assim vai. Outros tem que ter campanha da aliança também, muita coisa acontecendo aí sobre os amuletos. Esses amuletos, esses costumes de pegar amuleto, ungir com óleo, dar para o povo levar como para fazer campanha, para poder expulsar o mal, para adquirir alguma coisa da parte de Deus. Isso começou na Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Entendeu? Nem na própria Igreja Católica tem essas coisas, viu? Como no meio protestante. Isso vem da magia negra, magia branca, espiritismo e até satanismo. E você pode observar que essas pessoas aí, o apóstolo Paulo chegou a dizer que essas pessoas darão ouvido a espírito enganadores. Vamos lá, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui. Antes... Vamos dar uma olhada aqui. Apostatarão da fé. Pronto, aqui vamos lá. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Observe bem. O apóstolo Paulo, ele vem advertir muito a igreja daquela época, né? Apostatarão da fé. Vamos ver aqui. 1 Timóteo capítulo 4. E o Espírito Santo afirma apressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, sobre a hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Vê, hipocrisia, aqueles que, né, pregam o que não vivem. Esses doutores aí, esses homens aí, essas mulheres aí que existem por aí afora no mundo, tem muitas, essas pessoas são mentirosas e hipócritas. Tem a mente que tem a consciência, a mente cauterizada, certo? Por essa mentira ainda lança em cima das pessoas. Observe que quando observamos sobre a apostasia, que quando o apóstolo Paulo fala, nos últimos tempos, esses tempos agora, viu? Alguns desviarão da fé. A apostasia é desviar da fé, dando ouvido a espírito enganador. E quantas pessoas que acreditam em qualquer espírito que se manifesta na igreja, eu sou o Senhor, assim manda dizer o Senhor, eu sou o Senhor que estou contigo. Muitas coisas eu já ouvi. Já vi vaso chegar no meu ouvido e dizer que eu sou contigo, eu sou o Senhor, eu tenho visto você, as suas orações pela madrugada. E eu não estava nem orando pela madrugada, tem anos que eu orei pela madrugada. Eu tenho acolhido as lágrimas que você tem derramado pela madrugada. E aí o rapaz falou em língua, sapateou. Eu vi que era mentira. Parecia Deus purinho. Entendeu? E quem está de fora pensa que Deus estava falando comigo. Eu não estava. Outro dia eu já estava na igreja.
e fui dar um versículo concernente a para a gente examinar se o Espírito provém de Deus, lá na primeira carta de João. E aí falei sobre o falso profeta, que eu não acreditava em toda profecia, só na profecia que vem de Deus. Então, só falei isso, não toquei em vaso, não falei nada contra ninguém. Eu fui sentar, se levantou a irmã marchando, cortando o laço, e disse assim: homem, eis que hoje te boto no quadrado, você vai sair daqui hoje ferido. Irmão, aquela semana da profecia e a outra foi a semana melhor que eu tive. Teve tanto serviço para mim, não me aconteceu acidente, não fiquei doente. Oxê, o vaso disse que, usando Deus, né, dizendo eu sou o Senhor e hoje você vai sair daqui ferido. Eu não saí ferido. A prova do que essa igreja lá, muita gente viu que eu não saí ferido. Então, era espírito enganador. A irmã quis se apresentar ou inventou a profecia dizendo que ela se portou, não foi dizendo que o Senhor disse. Ela disse: eis que sou o Senhor e vou, homem, eu vou te colocar no quadrado, hoje você sai daqui ferido. E aí, mano, parecia Deus purinho, mas foi mentira pura. Entendeu? É uma irmã muito conhecida, que sapateia, fala em língua por aí. E tem homens também, tem muita gente aí. É por isso que eu não acredito muito fácil em profecia, em revelações, ainda que o vaso pule, marche, fale em língua. Eu sou mais pelas escrituras sagradas. Eu creio na profecia, na revelação vindo da parte de Deus, mas eu tenho muito cuidado com isso. Não é impossível me enganar, mas também não é fácil não, viu? Não é impossível ser enganado, mas não é fácil também assim não. Hoje em dia não. Então, apostasia, desvio da fé, nós vemos que o negócio está sério. Eu tenho visto aí pessoas se desviando da fé verdadeira, crendo em muitas outras coisas que os homens têm, a inovação que os homens têm criado, e tem levado muitas pessoas à beira do abismo espiritual. Cuidado, nós vamos fazer um estudo profundo, entendeu? Sobre apostasia, dentro da escritura, fora, nós vamos mostrar os vídeos de apostasia que estão na internet. Estou fazendo uma coletânea, e no seminário teológico, que é assim, o seminário teológico da reforma contemporânea da igreja e do projeto Esdras e Neemias, eu vou tratar das concernentes à apostasia de forma bem detalhada e mais profunda. Divulgue esse vídeo, certo? E compartilhe, me ajude a compartilhar. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, né? Seu joinha. E também aproveite e se inscreva no seminário de teologia para que nós possamos aprender um pouco mais. Então, cuidado com a apostasia. Muita gente está se desviando por causa das correntes, campanhas, dos amuletos, por causa dos movimentos, das manifestações espirituais, dos espíritos enganadores, das doutrinas de demônio. Tem muitas doutrinas aí que não é nem do homem nem de Deus, é de demônio puro. E aí, cuidado com a apostasia. Eu te agradeço em nome do Salvador